Bem, passemos agora à correção das atividades que estavam pendentes de história e também a atividade de hoje, né? Vamos aumentar aqui o zoom aqui. Aumentei demais. Acho que não. Vamos lá. Pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. De azul, aspectos do modo de vida dos colonos nas vilas coloniais. De vermelho, quem realizava os trabalhos pesados na colônia. Então, de cara, quem realizava os trabalhos pesados na colônia eram os negros, que foram trazidos na África para serem escravizados, e os indígenas, que também acabaram sendo escravizados, eram capturados e escravizados. O de vermelho aqui é o mais fácil da gente pintar, né? Vou ver aqui se eu consigo pegar aqui um vermelho aqui. Pronto, aqui, ó, africanos escravizados, né? Pintar esse quadrinho aqui de vermelho. E os indígenas também acabavam realizando os trabalhos pesados na colônia, porque eles também foram escravizados, capturados e forçados a trabalhar como escravos, né? O restante de azul, né? De azul eram os aspectos do modo de vida dos colonos nas vilas coloniais. Ou seja, a população que daqui veio habitar, né? Veio da Europa, veio habitar o nosso país, escravizar, explorar nossas riquezas, e aí em outras partes dessa revisão a gente também revisar sobre isso. Então, costumes deles, morar em casas de madeira e taipa de pilão, é um costume dele, procurar bem aqui um azulzinho, tá? São costumes dos colonos. Consumir milho, feijão e mandioca também é um costume dos colonos, estou pintando aqui de azul. Dormir em redes, como os indígenas, é um costume que eles não tinham, que os europeus não tinham, mas foi um costume dos indígenas que eles aderiram, que eles também passaram a ter. Utilizar utensílios como potes de barro e cestos de palha também, assim como os indígenas, né? Então, está respondida essa questão. Próxima, observe o mapa histórico e responda as questões. Aqui a gente consegue ver a Vila de São Paulo. Ver se tem mais alguma outra vila aqui né, no Brasil aqui de 1500 e pouco a 1600, tá? Pelo nome vila, não, tá? Estou conseguindo ver aqui no momento, Vila de São Paulo. Então, a gente tem aqui Vila de São Paulo. Esses R's aqui são os rios, tá? Vários rios aqui. Tá aqui os rios, Rio Fulano, Rio Beltrano, tá? O período de colonização começou do mar em direção aos rios, tá? Porque essas ocupações próximas aos rios são as primeiras. Por exemplo, a nossa cidade, por exemplo, Crateús, ela é uma cidade construída praticamente no entorno do rio, porque era no rio que se obtinha água potável, né? No rio onde, pelo menos o nosso rio, há tempos atrás, era potável, né? As pessoas tiravam a água dele para consumir. Hoje é porque ele acabou sendo poluído e não é mais potável. Mas o mesmo acontecia, as pessoas acabavam ocupando essas regiões aqui próximas aos rios, justamente como forma de inclusive, construir engenhos próximos aos rios. Pronto, tá aqui, esse enge aqui é de engenho, tá? Vários engenhos aqui próximos aos rios. Então, aqui o mar, os rios correndo para o mar, e aí a ocupação do território brasileiro começou justamente no litoral, em direção aos rios. Então, aqui a gente vê a Vila São Paulo, aqui, deixa eu colocar aqui de uma cor mais forte, né? Vila de São Paulo, aqui de São Vicente, tá? Aqui a Vila de São Vicente está muito grossa, né? Deixa eu espessura aqui. Aqui de São Vicente, de Santos, aqui vizinha a ela, né? Então, são vilas que a gente tinha aqui, fora os engenhos, né? Os engenhos,
engenhos, esse R aqui de rio, tá? Quais vilas do Brasil colonial foram representadas no mapa? Aqui eu consegui achar a vila de São Paulo, São Vicente e Santos, né? Santos, São Vicente e São Paulo. Lê as informações do quadro e responda as questões. A Vila de São Vicente foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Aqui no nosso mapa ela já existia, no nosso mapa aqui é 1600, então de fato ela já existia mesmo. Que foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. A cidade de Salvador foi fundada em 1549 por Tomé de Souza. A Vila de São Paulo de Piratininga foi fundada em 1554 por padres jesuítas. Qual localidade foi fundada por religiosos? Por padres, né? Foi a Vila de São Paulo de Piratininga. Qual localidade foi fundada para ser a sede do governo português da colônia? Foi a cidade de Salvador. Foi a primeira capital do país, né? Salvador. Depois foi Rio de Janeiro e depois passou a ser o Distrito Federal. Mas no tempo do Brasil colônia, era a cidade de Salvador, que era a capital do país. Era lá onde ficava a sede do governo, né? Nesse tempo o governo ainda não era brasileiro, né? Era comandado por Portugal, o governo era português. Qual foi a primeira localidade a ser fundada? Dessas aqui, a de São Vicente foi 1532, a de Salvador 1549, a de São Paulo foi 1554. A primeira foi em 1532, né? A Vila de São Vicente, né? A Vila de São Vicente. E aqui a gente chega na atividade de hoje, né? Leia o trecho e observe a imagem. As diferenças entre retrato e retratado. Aqui a gente tem um texto da revista Nova Escola. É uma revista que também está na internet, está aqui o link dela. E aqui é uma fotografia do lado, a fotografia de Domingos Jorge Velho. Só que a história que eu conheço, por exemplo, de Domingos Jorge Velho, um bandeirante, não é bem do jeito que está aqui retratado nessa foto, tá? Mas vamos ver aqui. As diferenças entre retrato e retratado. As diferenças entre retrato e retratado, né? Aqui é o retrato dele. Um herói. É esse o modelo que transpira da pose altiva, do olhar penetrante, das armas novas e da roupa impecável do bandeirante Domingos Jorge Velho, retratado por Benedito Calixto na pintura. Então, nessa pintura, essa pintura de Benedito Calixto, retratando o bandeirante Domingos Jorge Velho. Mas o desbravador não era branco, e sim mameluco, ou seja, mestiço, né? Fruto da mestiçagem entre portugueses e índios. Usava tão bem o arcabuz, sua arma de fogo, quanto o arco e a flecha, que aprendeu a manusear com os nativos. Falava mais tupi do que português, como a maioria dos paulistas. Gente, esse texto está servindo para aqui. Bom, os bandeirantes, que são, que a gente viu, foram as pessoas que desbravavam, né, o país adentro à procura de ouro, aprisionando índios para trabalharem como escravos, né? E que para muita gente era visto como herói, tá? Só que eles não tinham esse papel de herói, não. Eles iriam aqui atrás de capturar ouro, encontrar ouro para levar para Portugal, vender, levar para Portugal, e também para capturar índios, né? Então, aqui a gente tem um retrato de Domingos Jorge Velho, com esse cara aqui de pele branca, cheio de armas de fogo, né? Com toda essa pampa, vamos dizer assim, mas, na verdade, o Domingos Jorge Velho era mestiço, tá? Ele era feito da mistura de índios com branco, certo? Eu não sei se era o pai dele, que era índio,
ou se era a mãe dele, tá? Mas ele já era mestiço, ele não manuseava, por exemplo, armas de fogo, ele sabia manusear armas de fogo, mas ele também manuseava arco e flecha, porque ele também herdou costumes indígenas, tá? Descreva o bandeirante Domingos Jorge Velho com base na tela de Benedito Carleto. Com base na tela, ele é um homem branco, com base nessa tela, ele é um homem branco, rodeado de armas de fogo, né, de altas patentes, né, de a patente aqui, ó. Inclusive tem um tenente aqui do lado dele, o apoiando, né? Então, vocês poderiam ter colocado que ele era um homem branco, português e rodeado de armas de fogo, um homem forte, né? Mas essa não é a história real sobre ele, tá? Como é a aparência de Domingos Jorge Velho descrita no texto? Quais armas ele usava? Já pelo texto, ele não era... a pele dele não era branca, porque ele era mestiço de português com índio, e ele também não usava só armas de fogo, tá? Ele tinha domínio de arco e flecha também, que era um costume que ele havia herdado dos indígenas. Circule a resposta correta de cada item a seguir. Realizavam expedições para capturar indígenas e encontrar pedras preciosas, aqui eram os bandeirantes, que era a função aqui que mais se identificava o Domingos Jorge Velho, né? Trabalhador responsável por levar a boiada para o interior da colônia, era o vaqueiro, né? Transportavam mercadorias para a região das minas, eram os tropeiros, né? A gente também estudou sobre isso. Foram escravizados e trabalhavam para os colonos. Desses aqui, os indígenas, né? Foram escravizados. Já apagando bem aqui, porque eu risquei aqui na hora de mandar para vocês, né? Vamos lá. Quais foram as principais consequências das bandeiras? É do movimento Bandeiras que veio os bandeirantes, né? Mas isso possibilitou algumas coisas, né? Primeiro, a descoberta das minas de ouro, como eu já comentei com vocês, eles estavam procurando, né, ouro e pedras preciosas. Permitiu também a expansão territorial da colônia, porque a colônia ela só tinha se desenvolvido na região litorânea, né, no litoral. E aí, como eles estavam à procura de ouro, eles tiveram que ir Brasil adentro, né? Procura de ouro, e isso permitiu a expansão territorial. Aí isso também formou, onde eles achavam as minas, por exemplo, acabavam se formando povoados ali, vilas e cidades, e isso também provocou a escravização e a morte de milhares de indígenas, né? Porque à medida que eles iam litoral adentro, ou seja, da praia em direção ao miolo, vamos dizer assim, do país, à medida que eles adentravam nas florestas, eles encontravam indígenas, perseguiam os indígenas para trabalhar como escravos, os indígenas resistiam, os indígenas possuindo arco e flecha tentavam se defender, mas não tinha como se defender antes das armas de fogo, né? Isso ocasionou morte e escravização de milhares de grupos indígenas. O que é patrimônio natural, né? É o patrimônio composto por formações naturais, que devem ser preservadas pela sociedade. Então, são as paisagens naturais, a fauna, a flora, os minerais, os rios, os oceanos, os manguezais, entre outros elementos. Ou seja, está aqui um Parque Nacional do Pico da Neblina, no estado do Amazonas. Então, inclusive, está se discutindo recentemente, né, a criação de parques ecológicos aqui entre a cidade de Crateús e Paporanga, né? Acredito que está até sendo noticiado no rádio, né? Observe a imagem e leia a legenda para responder a questão. Município de Salvador, estado da Bahia, de 2017. O centro histórico da cidade possui uma paisagem herdada do período colonial. As construções, como os sobrados de 2 ou mais andares, são exemplos típicos da cultura portuguesa. Por que o conjunto de construções no centro histórico da cidade de Salvador é considerado patrimônio nacional? Porque as construções revelam a história da colonização portuguesa no país, tá? Então,
como a colonização portuguesa não aconteceu só em Salvador, né? Aconteceu no país inteiro, então, essas construções, elas relatam um pouco da história dessa ocupação. Então, ela é patrimônio nacional. Certo? Inclusive, Salvador, como eu citei para vocês, foi a primeira capital do país.